Jovem sem dinheiro pra nada, não teve outra escolha senão tentar ganhar a vida cantando na rua. Mas mesmo com tanta gente passando de um lado pro outro, ninguém parava pra ouvir ou ajudar. Foi aí que um senhor, com pena dele, jogou um pedaço de pão que tinha sobrado. Só que pra um adulto, aquilo mal dava pra tapar o buraco do dente. Sem outra opção, o homem foi procurar comida no lixo, disputando o resto com cachorros de rua e até ratos. Só que naquele dia, parecia que a sorte tinha tirado folga. Ele não achou nada de útil nas lixeiras. Com o estômago roncando, ele entrou numa lanchonete e pediu o prato mais barato do cardápio, um marmitex de R$3. Mas quando juntou tudo o que tinha nos bolsos, ainda faltavam 9 centavos. Pensando rápido, ele ofereceu tocar uma música como forma de completar o valor. O dono do lugar, sem paciência, preferiu jogar o marmitex no lixo a vender mais barato, mandando o homem embora com palavras cruéis. Mal sabia o dono da lanchonete que aquele sujeito que ele tratou com tanto desprezo ia virar em pouco tempo um famoso da região, com uma fortuna que faria a dele parecer troco de padaria. E essa história é real. O nome dele, James. Diferente de muitos outros que vivem na rua, ele ainda tinha um pai vivo. Apesar de o pai não ser rico, ele ainda conseguia pagar uma refeição. Mas James era viciado em drogas. Por 8 anos ele prometeu que ia largar o vício, mas nunca conseguiu. Cansado, o pai expulsou James de casa. Sem ter mais ajuda, ele começou a viver nas ruas, tocando para sobreviver. Mas era claro, pelo jeito que ele revirava as lixeiras, que sua vida era mais fome do que comida. Naquela noite, depois de ser expulso da lanchonete, James encontrou um velho amigo. O cara o chamou para dentro de um carro que alguém tinha esquecido de trancar. Lá, ofereceu a James um pacote com um pó suspeito. James, que estava tentando largar as drogas, balançou a cabeça e disse que não. Mas a resistência dele não durou nem um minuto, e os dois passaram a noite chapados no carro. De manhã, foram acordados pelo dono do carro, que chegou furioso. O amigo tentou acordar James para fugirem juntos, mas James estava desmaiado, como se tivesse sofrido uma overdose. Vendo isso, o amigo deu no pé, deixando James lá, sozinho. Quando James acordou, já estava no hospital. Envergonhado, ele mal conseguia encarar o médico que cuidava de viciados. Ele sabia que tinha arruinado mais uma tentativa de mudar de vida. O médico, cansado de lidar com as promessas vazias de James, pensou em desistir dele, mas vendo o quanto James estava arrependido, resolveu dar mais uma chance. Ele pediu que, assim que saísse do hospital, James fosse direto procurá-lo. 3 dias depois, James teve alta, e o médico o esperava com um plano novo para largar as drogas. Depois de assinarem um acordo, James, em forma de agradecimento, tocou uma música pro médico. Foi essa música que mudou tudo. O médico, tocado pela emoção, usou sua única vaga disponível para conseguir um apartamento de assistência social para James. Quando entrou no lugar, James ficou sem palavras. O apartamento tinha tudo o que ele precisava para viver com dignidade. Ele nunca imaginou que alguém como ele, um sem-teto, teria um lugar daqueles. Tentando agradecer, foi interrompido pelo médico, que só pediu que ele continuasse firme no tratamento. No mesmo dia, James decidiu relaxar com um banho quente, mas enquanto estava na banheira, ouviu barulhos vindos da cozinha. Ele pegou o que tinha de mais próximo, um rolo de papel alumínio, e foi investigar. Quando acendeu a luz, viu que o ladrão era uma gatinha malhada. Ela estava magra e faminta, provavelmente procurando comida. Apesar de a gata ter destruído seu café da manhã da semana, James não teve coragem de expulsá-la. Em vez disso, deu um pouco de leite. A fome da gata lembrou James de como ele mesmo já tinha passado por aquilo. Ele sabia como era sentir desespero e fome. Por isso, deixou a gata ficar. O que James não esperava era que a gata fosse se recusar a ir embora. Ela dormiu lá, e no dia seguinte, James a levou de porta em porta no bairro, tentando achar o dono, mas ninguém parecia conhecê-la. Foi aí que ele percebeu que ela provavelmente era uma gata de rua, assim como ele já tinha sido. James decidiu soltá-la, pois sabia que não tinha condições de cuidar dela. Depois de pegar seus remédios na farmácia, James foi tocar no metrô, mas o segurança o expulsou antes mesmo de terminar uma música. Coincidentemente, o pai de James passou por lá e viu a cena. Ao contrário do que James esperava, ele não se aproximou. Tentou sair dali o mais rápido possível, mas James o viu e começou a gritar: "Pai! Pai!" Sem saída, o homem parou. James contou que estava tentando mudar e largar o vício. A madrasta, que estava por perto, logo cortou a conversa, dizendo que não havia espaço para James em casa. Antes de ir embora, o pai, com o coração pesado, deu a James R$20.